sequência de indisposições com o governo dos Estados Unidos, o presidente Lula ironiza e declara que Donald Trump precisa se acalmar. Voltando para Brasília com o André Anelli, o petista sugeriu levar o quê, hein, André, para o presidente americano? Uma jabuticaba, é isso? Um pé de jabuticaba para ter produção sempre, viu, Tiago? Essa foi a sugestão do presidente Lula para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diante de todo esse cenário de desconforto diplomático que envolve a expulsão de um agente da Polícia Federal que teve participação na prisão de Alexandre Ramagem nos últimos dias e, por outro lado, que foi, então, atendida pelo governo brasileiro com o princípio da reciprocidade, sendo que um agente dos Estados Unidos teve as credenciais suspensas também por conta, então, dessa ação coordenada dos Estados Unidos sem que houvesse, de acordo com o governo brasileiro, nenhum motivo técnico. Então, diante desse desconforto diplomático, o presidente Lula participou hoje de um evento em Planaltina, fica aqui perto de Brasília, da capital federal. Esse evento da Embrapa, da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, responsável pelo aumento da produção de alimentos em todo o país ao longo das últimas décadas. E durante essa cerimônia relativa, então, à produção de alimentos, o presidente Lula fez esse discurso em relação à possibilidade de envio de um pé de jabuticaba para que Donald Trump pudesse se acalmar. A rainha Silva, em Estocolmo, na Suécia, ela plantou um pé de jabuticaba numa estufa. E está dando. Agora, quando eu viajar, eu vou tentar levar um pezinho de jabuticaba para o Xi Jinping, vou tentar levar um para o Trump para acalmar ele, dizer para ele que jabuticaba é calmante. Lembrando que essa foi uma referência que o presidente Lula fez então a Donald Trump, mas por outro lado citando também Xi Jinping, com quem tem tido o presidente da China uma boa relação diplomática, seria mesmo no sentido de envio de um presente. Então essa declaração do presidente Lula acontece direcionada a Donald Trump justamente por conta então dessas questões diplomáticas, desconfortos que acabam sinalizando então para um desgaste na relação já conturbada entre Brasil e Estados Unidos. Tiago. André, a relação conturbada agora com a palavra jabuticaba no meio. Até daqui a pouquinho, deixa eu chamar a Dora Kramer. Ô Dora, imagina a cena, Donald Trump lá no Salão Oval, aí entra um assessor com um documento dizendo, olha, o presidente do Brasil falou sobre o senhor. Como é que será que eles traduziriam jabuticaba, hein, Dora Kramer? Não faço a menor ideia, não quero nem pensar no assunto, porque é pura vergonha alheia, né? Porque o jabuticaba, aquela referência, não é calmante é maracujá, jabuticaba é aquilo que só dá no Brasil. E realmente o presidente Lula tem muita sorte das pessoas do país ainda levar a sério esse tipo de discurso. Ele, obviamente, ficou sem repertório, porque ele precisa alimentar esse atrito, esse antagonismo com Donald Trump, porque é um dos fatores em que ele aposta para ver se recupera a popularidade. E aí, como não tinha repertório, não tinha mais o que falar, o assunto do delegado que vem, que voltou, que foi cassado, já deu o que tinha que dar, já deixou, está deixando. É melhor mudar de assunto, porque não está deixando a Polícia Federal numa boa posição, porque a história é mal explicada. Aí ele faz essa referência, essa piadoca absolutamente sem graça e sem nenhum tipo de seriedade, só para manter acesa essa impressão desse atrito, né? Agora, acho que o presidente realmente, que sempre precisa tomar cuidado com o que diz, precisa realmente examinar se ele vai entrar nesse terreno de precisar falar todos os dias do Donald Trump, seja o que for, de repente ele pode escorregar feio. Essa piadoca sem graça, eu acho que só eu que não acho isso ruim, porque todo mundo acha engraçado, tudo bem, né? Mas ele pode enveredar por terrenos mais sérios, perigosos e pantanosos. Agora o Supremo Tribunal